Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Radar Analítico, o canal onde você encontra um monte de coisas sobre comportamento, psicologia, psiquiatria, neurociência e tudo isso que envolve desenvolvimento humano. Se você ainda não segue a gente, já clica aí no botãozinho para começar a seguir, ativa as notificações e já dá um curtir, porque eu posso garantir que o episódio de hoje vai ser fantástico. E eu tô aqui comigo com a minha parceira de podcast, Vanessa Cunha. Olá, é um prazer de novo estar aqui e hoje o episódio está sensacional, você não pode deixar de assistir porque temos um convidado super especial, né, Dani? Ele é não só especial, mas é uma pessoa muito querida e muito conhecida. Já vou falar logo o nome dele para acabar com esse mistério. Dr. Ivan Capelato, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por essa presença aqui. É uma honra. Eu te conheci, acho que já tem uns 3 ou 4 anos, no Café Filosófico da CPFL. Poderia até dispensar apresentações aqui, porque o Ivan é um cara já famoso, todo mundo conhece. E para mim é uma honra tê-lo aqui no Radar Analítico, no podcast, mas também como parceiro ali da nossa Escola de Psicanálise de Curitiba, IPC. Tá sempre lá no Café e Psicanálise com a gente. Então, me sinto muito honrado em fazer parte, de certa forma, da tua vida, dessa trajetória nova aí em que a gente constituiu essa amizade gostosa. E queria já começar com um pé no peito, trazendo uma pergunta que é pra gente dar uma entrada no tema logo de cara. Carnaval. O que você acha que a psicanálise tem para nos dizer sobre essa época tão peculiar? Principalmente, eu diria que só aqui no Brasil, acho que a gente tem carnaval desse jeito. Desse jeito, eu acredito que só no Brasil. Desse jeito. O que você acha disso? Bom, do ponto de vista psicanalítico, né, o carnaval, como em francês a gente fala, la folie. Folie é loucura, né, a loucura. Então, o carnaval, ele representava, quando ele começou, nos anos 30, 40, ele representava 4 dias de folia, 4 dias de loucura, onde as pessoas poderiam largar as repressões e correr nos salões, nas ruas, né, as suas fantasias. Então, aí vem a fantasia, né? Então, as pessoas se fantasiavam do que quisessem, de palhaço, colombina, e à medida que o carnaval foi evoluindo, né, eram 4 dias de supremo prazer. Havia pessoas que nem dormiam, né? Então, a bebida, o sexo e a descaracterização e a recaracterização, né, com pinturas. E os homens se vestiam de mulher, né? Então, e a gente não tinha crise dos gêneros ainda, né? Ainda, né? Aí, Expresso. nos anos 60, 70, 80... as pessoas começaram a imaginar que elas tinham direito a mais gozo desses 4 dias. Então, o carnaval começou a durar 8 dias, 15 dias. Você vê, hoje o carnaval começou já no final de dezembro, em Salvador, que coincidindo com o Natal. Sim, então, sim. E está aí e vai continuar depois. Há um rito cristão que assim que a folia termina, né, inicia a quaresma. E a quaresma é aqueles 44 dias, né, onde as pessoas vão se penitenciar dos pecados e do sexo. Mas a quaresma foi perdendo essa razão de ser. E hoje o carnaval avança na quaresma. Provavelmente a gente vai ter carnaval o ano inteiro. Os blocos. E aí, quando a quaresma já começou, as escolas de samba e os carros alegóricos vão desfilar de novo. Vai ter mais carnaval. Então, o carnaval, ele representa, talvez, na nossa cultura, aquele momento em que eu posso trazer a loucura à tona
eu posso virar bicho, mulher, homem, trans, eu posso virar tudo que eu quiser sem a censura, porque é carnaval, né? Você diria, então, que é onde a gente consegue colocar o nosso id em plena atividade sem e nenhum... o princípio do prazer. E aí eu quero lembrar vocês que nos anos 30, 40, 50, 60, 70, as músicas de carnaval, elas eram extremamente provocativas em relação a gênero, amor, né? Então, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, né? Então, e aquela música, Vou Beijar-te Agora, Não Me Leve a Mão, era um assédio, porque eu estava dançando do lado de alguém que eu nem conhecia e a música permitia isso. E não dá para considerar isso crime. Hoje, talvez sim, mas dentro dessa música não toca mais. Cabeleira do Zezé não toca mais. Como se as de hoje não fossem muito provocativas, né? Enfim, não vou falar o nome do... Mas... Sim. Enfim. Mas aí, então, o carnaval ficou sendo a representação máxima do princípio do prazer nesse país. E agora ele se estende como uma maneira da gente não deixar o prazer terminar, né? E como que isso pode refletir, Ivan? Essa questão de cada vez mais a gente trazer esse prazer todo por mais tempo. O que, na sua opinião, isso reflete a sociedade de hoje em dia? Então, falar de psicanálise. Sim. Nós, os humanos, nós somos regidos pelas pulsões, desde bebês. Tá? E as pulsões são pulsões de vida, que são aquelas que preservam a gente, né? As pulsões sexuais, que também preservam a gente, e as pulsões de morte. Então, as pulsões agressivas, que também fazem parte da pulsão de vida. Né? Como defesa? Como defesa. O problema é que a psicanálise nos ensinou que a gente tem que ter uma instância importante na nossa humanidade que se chama superego, que é a maneira da gente controlar as pulsões. Né? E o superego é constituído lá na infância pela castração, pelos limites que os pais impunham, né? Não quero que você faça isso, agora é a hora do banho, né? E pelos dogmas que as culturas, sim, a religião, o princípio do pecado, respeito aos mais velhos, né? E, enfim. Só que o nosso querido Freud, em 1929, assustado com a Primeira Guerra, ele percebeu que as pulsões de morte, elas são muito maiores do que as pulsões de preservação. Ele dizia que a gente prefere morrer do que ficar sem prazer. E hoje, você olha aí na rua, você olha aí nos noticiários, você olha aí nas pessoas, né? Prefere morrer. O que o superego traz, né? O superego traz a empatia, né? Eu tô com raiva do outro, mas vou me colocar no lugar dele. Traz a compaixão, eu posso sentir pena do outro. E traz uma ética, que é dada por essa coleção de os impedimentos que os pais punham, né? Eu estou pondo no passado. Normas, condutas. Nas condutas, no comportamento. E antigamente, nos anos 50, 60, os netos beijavam a mão dos avós e pediam bênção, né? Uhum. Então, hoje, chama de você. Então, a falência do superego vai dando espaço para que o id, esse que quer prazer, esse que precisa satisfazer todas as vontades, apareça. Então, as pulsões agressivas, a gente conseguia e ainda consegue minimizá-las através daquilo que é, para mim,
a maior descoberta da psicanálise, a sublimação. Então, a agressividade pode ir para uma poesia, né? Charles Bukowski, que é o meu ídolo, né? Ele, agressivo, ele coloca tudo nos livros, não sei se vocês já leram, mas leiam. Clarice Lispector. Amo. Né? Adoro Clarice. Ela Os pintores, músicos. Os pintores, músicos. Lutadores. Toda transformação da pulsão agressiva em arte. Então, os compositores, né? Os humoristas. Então, hoje eu falava com os alunos sobre Jô Soares. O Jô Soares era um cara que eu tive a chance de conhecer, um cara extremamente depressivo, raivoso, agressivo, com filho autista e sem alguém para ajudá-lo. A esposa foi embora. E o humor dele, se vocês já assistiram, o humor dele é extremamente hilário e agressivo. Sarcástico, né? Sarcástico. Então, mas é como ele controlou a raiva dele, conseguiu viver e morrer depois do filho, que foi muito bom para ele. Então, e Vinícius de Moraes, que eu também tive a honra de conhecer, um homem cuja pulsão sexual e a pulsão agressiva eram que ele resolvia com uísque e com letras maravilhosas, né? Então, e assim, todos os que puderam ter a chance de escrever, cantar, se dedicar a um instrumento. A pulsão sexual, ela não tem como ser sublimada. Não existe como. A pulsão sexual, ela é extremamente intensa, desde o bebê. Né? E se vocês pegarem um bebê de 6 meses e baterem na coxa, na parte interna da coxa dele, o pênis, se for um menino, o pênis fica ereto. Então, assim, é onde a vida corre. A pulsão sexual, para ser controlada, ela tem que ir para a fantasia, para a masturbação e ficar aí, porque nem para a arte ela conseguiu ir. Nós tivemos aqui do Brasil o Zéfiro, que conseguiu fazer uma arte com sexo, mas foi o único, depois ninguém mais. Então, a pulsão sexual ela tem que ser contida, reprimida. E precisa de superego para isso. Precisa de superego para isso. Como o superego não está sendo mais construído, os nossos valores, a ética, vocês veem, politicamente, juridicamente, a gente não confia mais nesses pais. Não são referências. E nos nossos pais também de hoje. A criação de hoje em dia, né, está completamente diferente. Completamente. E aí faz toda essa estrutura que deveria ser... porque os pais querem que os filhos tenham prazer. Exatamente. Eles não dão limite, né? Exatamente. E aí o que acontece com a pulsão sexual? Ela fica solta, sem uma ética, sem uma crítica. E aí você tem uma das coisas criminosas mais terríveis do mundo, que é a pedofilia. E a pedofilia com bebês, com crianças, né? Olha, só no mês de janeiro, quantas meninas foram sequestradas, estupradas e mortas, 13 anos, 12 anos. E está cada vez mais jovens, né? As meninas mais jovens. O estupro, aí a mulher está vindo para casa, o sujeito para o carro, envia no carro, estupra, mata. O assédio, que é terrível, no ônibus. Todo lugar. E a lei não dá conta disso. Né? A lei não impede isso. Porque a lei não é superego. Superego é o valor. A lei não é um valor. Porque quando um juiz vai decidir alguma coisa, é a cabeça dele que vai... Não é valor. Né? Então, valor é aquilo que fica como algo inscrito na cabeça de todo mundo da família, né? Esse é o nosso valor. E que vem da criação, né? Não adianta, isso é de berço. Tem, quem não tem.
As famílias italianas, né, hoje não mais, mas antigamente os italianos aqui no Brasil reuniam filho, neto na mesa, começavam a almoçar meio-dia, era uma comilança até às 6 da tarde. A nossa família, até sim, à né? noite, Assim. vinho e as crianças no meio. Eu me lembro, né, de escutar de crianças que o avô punha soda, limonada e vinho. 4 anos Não, mas de sabe o que idade, que é legal nisso? Então, mas é um valor, percebe? Isso, porque ali a criança cresce no meio dos avós, de tios, de primos, e consegue ter uma visão do que é a família. E o limite. E o respeito, né? O Né? respeito. Hoje em o dia não tem mais limite. isso. Cada um come no seu quarto, cada um no seu tempo, não tem mais a reunião em Não. torno da mesa, Não. aquela conversa. Às vezes a criança, hoje em dia, não sabe nem o nome do vô, da avó. Não sabe a profissão do pai. Né? Não, e eu acho que o pior de tudo talvez seja a falta do limite. Porque é aquilo que o Ivan trouxe logo no início. Hoje os pais estão tão preocupados em super proteger, em dar tudo para a criança ter aquele só prazer, né? E que não é posto aquele limite. Como você falou, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar, agora é hora de jantar, todo mundo reunido, todo mundo sentado. A gente está perdendo essa essência, né? E aí é por isso que traz todas A gente essas... já perdeu, querida. A gente já Sinto perdeu. informar. Sinto Isso informar. aí já era. Infelizmente. Tá, Isso aí já então, era. Aí a psicanálise, ela faz uma reevolução e hoje as crianças, os adolescentes que são levados para o profissional, por que está vindo? Porque eu, na hora do recreio, do pátio, na escola, eu fico lendo, porque eu não gosto de futebol. Eu fico mal quando aquele sujeito faz bullying com a gordinha, então eu me isolo. E isso começa a ser um problema, porque as pessoas imaginam que você é normal se você for igual a todo mundo, né? Exato, hoje tá ao contrário, né? Ao contrário. Então, eu tenho recebido muitos adolescentes e crianças lúcidos. E os pais querendo um diagnóstico. E a maldita escola também querendo um diagnóstico. Para quê? Para se livrar do problema. E quando eu consigo ter esse vínculo, essa transferência bonita de uma criança ou de um adolescente, aí ele consegue começar a responder a essas provocações e da escola, dos pais. Não, você precisa jogar futebol. Às vezes põe lá no futebol. Ele quer ler, ele quer escrever, ele quer pintar. Ele já está sublimando. Ele quer sublimar e não estão deixando, né? Não estão deixando. Então, e quando tem uma criança mais desorientada, que tem muitas, né? E quando ela vem, né? Mãe, por que você trouxe seu filho aqui? Porque a escola pediu. Por que a escola pediu? Ah, porque ele não presta atenção. Não. Mas em casa é assim? Ai, eu nem percebo. Não sei, passo o dia fora. Mas o eu que a senhora 7, quer? 8 horas da noite, já tá na hora de dormir. O que a senhora quer de mim? Ah, eu queria que o senhor desse uma declaração que ele é TDAH, porque daí a escola Tem um laudo para si. tem um laudo e a gente vai Tem um dar remedinho pra ele e tal. E eu não faço isso. E peço aos meus alunos também que nunca façam isso. Não façam essa adesão a essa loucura social, né? Então, deixa que eu cuido, tá? E existe TDAH? Existe TDAH. Eu não sei se vocês sabem das pesquisas aí de neurociências. A gente descobriu, depois eu posso mandar para vocês, que mães... Só cuidado com a mão pra gente não ter. Mães que não desejaram o filho, desejaram a gravidez. E daí tem um monte de foto. Biquíni de grávida, e roupão de grávida. Mas daí nasce esse monstro. Chora, faz todo mundo perder a noite, quer mamar toda hora, e faz cocô, faz xixi, fica com febre. E esse monstro tira a possibilidade de ser um prazer. Então, mães que não desejaram filho, desejaram só a gravidez, mas não desejaram filho, quando a criança nasce
Então, ela é apática, come pouco, dorme muito. Então, é um bom filho. Dorme muito e faz pouco xixi e cocô, porque o leite que provocaria a secreção, ele é pouco, porque ela mama pouco. Então, ele faz cocô. Às vezes, a fralda está limpa o dia inteiro. Ou nasce agitado, e já é agitado no ventre, fica chutando, e isso não é alegria, isso é ansiedade. Nasce agitado, com os pezinhos agitados, grita, chora, não dorme, dorme 1 hora e fica chorando 3, e que seria o princípio do TDAH, né? Mas é uma criança não desejada, é uma criança... E aí a gente começa a corrigir o psiquismo com remédio. Então, depressão em adolescente. Existe. Qual é o princípio da depressão em adolescente? Ele não conseguir lidar com esse vazio, com a falta. Sempre falta alguma coisa. Nós somos os bichos da falta. A gente sempre quer alguma coisa, Nunca né? estamos completos. Nunca. Né? E aceitar essa impotência é a saúde mental. Né? 2 coisas são importantes para nós termos saúde mental. Primeiro, aceitar a impermanência. Ninguém vai ficar aqui, nem o cachorrinho, nem a avó, nem a bisa, nem ninguém, nem nós. E aceitar a impotência, que é jamais eu vou preencher esse vazio. Então, não adianta ter um monte de roupa no guarda-roupa com como chama? Marca da Nike, com a coisa, o preço, com a etiqueta, etiqueta, né? etiqueta. Nem usei, né? Eu comprei, acabou o desejo. Então, que é uma... Eu me lembrei da história do relógio. É a história do relógio. Então, a falta produz o desejo. O desejo existe para a gente imaginar que vai suprir a falta, mas quando a gente realiza um desejo, ele morre, vem outro. Então, compreender que não é por aí que a gente vai resolver a vida é muito importante. O primeiro sinal de que a gente está fazendo uma saúde frente à impotência é a depressão. É essa constatação de que eu não posso. Na adolescência, as depressões são muito por isso, né? Eu queria fazer parte do grupinho top da escola e sou rejeitado. Eu queria ser alto e magro, eu sou baixo e gordo, porque eu moro numa família italiana que a coisa que mais se fala em casa é comida, vinho, e daqui a pouco tem uma pizza na quarta-feira, entende? Não dá para emagrecer. Sem contar a herança genética, né? Que já... Isso. Mas quando ele vem aqui para fora, onde os desejos são só de prazer, ele é gordo, né? Então sofre bullying, ele não é alto, ele joga mal futebol, Então, as depressões são a grande saída para nós, psicanalistas, de salvar esse sujeito. Porque a depressão é tratável. A gente consegue fazer ele perceber que a depressão é o símbolo da impotência dele. E que isso o torna melhor que os outros. Ele usa sempre a mesma roupa. Às vezes, algumas meninas depressivas, elas gostam de elas escolher a roupa delas, fazer a roupa delas e fazer a combinação que elas querem. Então, isso você está falando de uma distimia, ou você está falando da depressão maior? Da depressão. Ou maior, ou os sinais depressão, depressão mesmo. Depressão mesmo. Aí a gente consegue ajudar quando a gente começa a interpretar a depressão como uma maneira de morrer aos poucos, porque eu não me encaixo aqui. Quando o sujeito percebe que ele está se deprimindo, porque ele não está tendo esse prazer, mas que não é um prazer dele, é um prazer do outro, aí eu tenho... outro dia uma mãe falou, o senhor é bruxo, né?
Porque eu tive uma menina suicida, né, que se cortava, depois tentou se enforcar no chuveiro, o chuveiro caiu, e aí a empregada encontrou ela desacordada. E essa menina veio para mim porque ela tentou se matar. Ela não veio quando os sintomas depressivos apareceram. Vocês entendem, gente? Essas pessoas vêm parar na nossa vida pelo social, por um extremo. Não é porque a mãe... Nossa, minha filha não está bem, né, doutor? Minha filha não está bem. E aí, essa menina veio, fez uma boa relação comigo. Às vezes ela cometia um ato falho na sessão. Ela falava, pai, ai, tio, desculpa, tio. Perfeito, né? Então, Perfeita a transferência. E aí, eu comecei a mostrar para ela que toda a relação dela com a morte não era um desejo de morrer. Era um desejo de fazer parar de existir essa inveja, essa rejeição, essa não pertinência. É o desejo do pertencimento, né? Uma vez você falou para mim, eu achei tão lindo. Você falou, o maior desejo do ser humano é o desejo de ser desejado. Isso. Então, se eu não me sinto desejado, ou se eu não me sinto pertencente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quando ela percebeu que ela estava tentando se encaixar no desejo do outro, essa menina mudou. Ela entrou em alguma coisa social aí, encontrou uma moça que fazia uma receita de como comer bem, emagreceu, mudou a cor do cabelo e ela fazia tudo isso em nome do tio Ivan. Percebe? Então, ela começou a pertencer ao setting, a minha clínica, ao meu consultório e a mim. E às vezes ela deixava recadinho no WhatsApp da clínica, né? Tio, ó, só para você ficar tranquilo, eu tô bem. Não, que comece assim, né? Ela começou a cuidar de mim, né? Porque eu me preocupava muito com ela. Essa menina, aí os pais viram que ela estava melhor, né? E essa menina começou a desenhar roupa, e foi fazer uma escola de corte e costura de 3 semanas com uma vizinha dela, que gostava muito dela. E ela começou a fazer as roupas. Aí, tinha festa de aniversário, onde uma escola obriga que se convide a classe toda. Vocês sabem disso. Uhum. Não pode escolher. Não pode. Ela ia, só que ela chegou lá com um modelo de vestido, não sei o quê, uma bermuda, não sei o quê. E aí todo mundo veio, vou chamá-la de Raquel, tá? Raquel, onde você comprou? O que é isso? Ela falou, não, eu fiz. Aí você vai fazer para mim. E aí ela se torna... Aquilo que ela queria ser. A escola. Aquilo que ela buscava, né? Aquilo que ela buscava, só que daí ela Pelo caminho dela. Por ela. Pelo próprio caminho. E aí, então, essa mãe chegou um dia e falou, o senhor é bruxo? Né? Então, essa menina está bem até hoje. Eu soube que ela entrou numa faculdade de farmácia agora, nesse vestibular, na USP, e está muito bem. Então, a depressão é o único bom sinal de que a gente pode ter sucesso numa análise. A perversão não, e o narcisismo não. O narcísico vem na sessão, daqui a pouco ele lê o Freud e vem, escuta, você já leu isso aqui do Freud? Ele vem te confrontar, ele não vem se tratar, né? Até porque ele não precisa, né? Não precisa. Então vamos voltar para o carnaval. No carnaval, eu fiz uma analogia, assim, nós estamos aí recebendo notícias que em 2032 um asteroide vai se chocar com a Terra. Vocês já escutaram essa notícia? Não. Tá. Tem um asteroide, a NASA descobriu, e aí a Rússia descobriu, eles estão pensando se vão jogar bomba no asteroide, mas daí os astrônomos falaram não, porque se jogar bomba ele vai ficar mais, e aí vai pegar uma... Mas então é real? E aí eu estava dizendo, né? O que vai acontecer com as pessoas? Então nós estamos ainda em 2025, tem 7 anos ainda. Ai, mas é muito pouco, eu quero viver mais. 7 anos. Mas aí, vamos imaginar que, pronto, hoje nós estamos em 2032 e estamos vendo aquela coisinha no céu.
que vai acontecer? Aquilo que está reprimido em nós virá à tona. Com certeza. Muita gente vai se matar, porque já tentou antes. Muita gente vai sair pelado na rua. Muita gente vai ficar trans. O mundo vai acabar mesmo. Porque aí eu posso fazer tudo. Não como tem a gente consequências, faz né? o carnaval. Então, como O a gente carnaval faz é o justamente carnaval. isso, né? Então, a gente faz o carnaval. Então, nossa, mas você tá aí topless, né? Você tá sem o sutiã, é carnaval. Entende? É carnaval. Carnaval pode, né? Então, voltando ao carnaval, né? O carnaval, la folie, a loucura, o carnaval permite que o reprimido seja posto à tona, seja trazido à tona. Então, você imagina o que é aquele bloco de homens vestidos de mulheres. Imagina a homossexualidade reprimida de todos eles, tá? De todos eles. O beijo roubado, o sexo que acontece nos blocos e tudo isso com desconhecidos, né? Não tem o erotismo. É a soltura do reprimido. Então, hoje a gente começa a estender o carnaval. Economicamente, muito dinheiro. A gente pode beber quanto a gente quiser, que tá um bêbado caído lá na rua, no meio do bloco, mas faz parte. É carnaval. É normal, carnaval, entende? E a droga, que também é uma maneira de aumentar o princípio do prazer, né? Toda a droga que circula aí para benefício do tráfico. Então, muita gente espera o carnaval para poder ter a loucura, para poder viver a sua loucura. E tem gente que se recolhe no carnaval, que a sua loucura é a depressão. E tem gente que não gosta. E aí os mais saudáveis ficam incomodados, né? E com barulho. Então, assim, o carnaval talvez é um desfile de psicopatologia e que a gente assiste em casa. A beleza dos carros alegóricos, o sentido dos carros alegóricos, que sempre é ou uma homenagem a alguém ou uma coisa política, né? Mas aquilo não é o carnaval. Aquilo é um desfile de uma estética linda. Ostentação, né? É uma ostentação. Mas o que vai acontecer depois é o carnaval, é a folia. E quando acaba E a o objetificação carnaval? cada vez mais do corpo da mulher, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E quando você está inserido Hoje em todo o corpo esse... da mulher é desejo de homem e de mulher. Entende? Sim. Sempre foi desejo de homem, mas hoje é desejo de homem e de mulher. Hoje a mulher mostra o corpo para as mulheres e para os homens. Então, aumentou E onde vai parar, né? Não dá nem pra Não. saber, né? Então, mas quando acaba o carnaval... Porque aí o indivíduo tá nesse contexto, né? De Acaba- sublimação e de, né? De total liberdade, de total, né, exploração do prazer e tudo. Acabou o carnaval. E aí? Isso. Aí finda, aparentemente, o princípio do prazer. E aí vem o princípio da realidade. Tem que voltar para o trabalho, tem que tirar os tirar a cílios roupa de postiços mulher, que ele tem pôs, que, né? a roupa de mulher. Tem que me vestir. Isso, mas ele vai tentar, ela vai tentar prolongar isso de outra forma. Então, hoje você tem a prolongação do carnaval, por exemplo. Aqui em Campinas eu não sei, mas São Paulo, nós temos casas de swing, nós temos casas de prostituição de grande... onde pode entrar homem e mulher. Também é uma sublimação. Não, É o quê? é a realização do princípio do prazer. Não é sublimação. É colocar o sexo em evidência, é a pulsão sexual. E então as pessoas tentam esticar isso de alguma forma, com representantes. O Freud chamava de Wunschvorstellungs,
os representantes do desejo, né? A gente vai bebendo mais no final de semana, reunindo os amigos com pandeiro na mão na quaresma, né? No pandeiro na mão, cantando música. A gente vai tentar estender isso, porque é muito difícil ficar sem o prazer, o gozo. Então, e a gente vai inventando festas, vai inventando formas, né? Imagina o que acontece, vai ter a dupla sertaneja cantando, e o que acontece lá no meio das pessoas, entende? É um carnaval, é uma folia também. Então, a gente está aderindo cada vez mais ao princípio do prazer para a gente não se assustar com os limites que a gente tem. A impotência que a gente tem de lidar com nossos desejos, né? Então, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum adolescente, nenhuma criança jamais conseguiu tirar esse vazio, essa falta que a gente tem. A gente vai ao shopping se encantar com alguma coisa, nem que seja ver loja, ver vitrine, com a esperança de que, nossa, ou a gente... Talvez isso venha a a falar, gente né? entra no Mercado Livre e tem tudo lá, tudo que eu não preciso. Tem um monte de novidades que eu não preciso. Mas imaginar que eu posso comprar esse aparelhinho que parece que... Então eu fico esperando os 2, 3 dias, uma semana, o aparelhinho chegar, o aparelhinho chega, eu monto e ponho lá junto com as outras coisas que eu estou acumulando, que nenhuma delas trouxe o prazer. E aí a gente tem uma consequência dessa história do desejo, que é na vida afetiva. Desejar um filho, né? Então, o casalzinho namora, aí tem que casar, tem que fazer. O casamento é a festa. Eles demoram 2 anos para preparar a festa, né? E ver onde vai casar. Tal. Depois que casa, acabou o desejo. E aí... Tem que vir outro. Tem que vir o filho, né? Não, uma casa, um dog, um cãozinho e um filho, né? E com uma cobrança da sociedade, vocês vão ter filho. Então. Exatamente. Então, mas nada disso apazigua a falta que a gente sente. O que apazigua a falta que a gente sente? Então, tá lá essa criança adoecida, querendo morrer, e de repente ela pertence à clínica Capelato. De repente ela é do tio Ivan. E de repente o tio Ivan, como fala Winnicott, acolhe e segura. Tá? O meu desejo por ela, essa é a clínica do real hoje. A clínica do real, que não é mais a clínica analítica antiga. O meu desejo sustenta ela. Eu quero te ajudar. Entende? Então, ela nunca ouviu isso. Eu tento passar isso para os professores, né? Tá vendo aquele aluno que está mal, está agredindo todo mundo? Vai até ele, fala, vem cá, o que está acontecendo com você? Isso é mágico. Alguma coisa ele está querendo dizer. Que é ser desejado pelo outro, ser acolhido pelo outro. Né? Bion chamava de se sentir contido por outro, que é o continente. Né? Então, esse acolhimento, essa coisa se perdeu. Hoje, às vezes a gente vai abraçar uma pessoa, ela quer, porque não teve. Não é familiar. Não é familiar, não é... E você vai ver isso no autista, você vai ver isso em muitos TDAHs, os ditos TDAHs, você vai ver isso no depressivo. Mas quando vamos falar de nós analistas, né? Ou vamos falar de professores bons, lúcidos. Então, quando a gente mostra, você veio até aqui, agora eu quero cuidar de você. Percebe? Então, opa, peraí, o que é isso? O que é isso? Né? O que é isso? Então, ouvir, acolher, se preocupar, validar se interessar. A dor, né? Validar a dor do outro. Take care. Se importar pelo outro.
E isso é o início da cura. Às vezes isso incomoda a família e eles tiram, entende? Tiram por inveja do analista, por raiva do analista. Como que você pode fazer com meu filho o que eu não consigo fazer? É uma prova da Eu sua já escutei impotência ou da isso. sua Isso. capacidade, né? Mas ele não consegue. Então, assim, o carnaval é a expressão cultural. Já bati na mesa de novo. É a expressão cultural. Tá batucando, é carnaval. A expressão cultural onde a gente imagina que a gente se liberta por um tempo da repressão. Então, eu posso tudo, tá? Só que tem começo, meio e fim, e aí a gente fica com dificuldade de colocar fim, porque daí já está bebendo mais, está usando droga mais, tá? Mas a vida, né? Ela é chata. A vida tem limite. A vida, eu não posso tudo. E por mais objetos que eu tenha na minha vida, que eu acumulei, nenhum deles serviu para me trazer a falta. Mas, de repente, tem lá na minha escola aquele menino que está isolado, lúcido, está isolado porque ele não gosta de participar daquela coisa perversa. Ele vê que eu não estou bem e esse menino vem até mim, 15 anos, e fala: o que você tem? Eu vejo você aí paradinha, lendo, o que você tem? E aí o desejo do outro preenche a falta. Então, tem tanta gente doente, tanta gente perversa, e vocês vão imaginar que pai e mãe não estão fazendo esse acolhimento, não estão vindo dizer o que você tem. O pai e a mãe falam: mas você já está triste de novo? Eles se irritam. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu preciso conversar, eu preciso entender, eu preciso validar. O desejo que o filho iria ser um preenchimento da falta já acabou. Tá aí com 13 anos. Dá trabalho. Querendo fazer tatuagem, querendo se cortar. E aí não tem como desejar de novo. Não tem um novo desejo. Os pais precisam se tratar para isso. Para pelo menos acolher. Não precisa amar. Pelo menos acolher. Doutor, você está falando que tem pai que não ama filho? Tô. Muitos. Muitos. Talvez mais do que vocês possam imaginar. Talvez mais do que os que amam. Infelizmente, né? Então, quando... E até para os pais aceitarem isso, né? Me veio isso agora. Para os pais aceitarem que eles, de fato, não amam seus filhos. Como que... Porque é difícil, né? Você eu acho aceitar. Que não aceita. Eu acho que você não enxerga, eu acho que você não aceita que isso pode acontecer. As pessoas até vão falar, né? Vocês estão loucos, né? Como assim eu não amo meu filho? Quem é você, né? Para falar que eu não amo meu filho. Mas é a mais pura verdade, né? Nossa, que aula, né? É porque muitas vezes as pessoas têm um pouquinho de distorção do que é amar um filho, né? Não é alimentar e deixar limpinho, ou pagar a escola, ou dar roupa, né? Amar não é isso, não, né? Amar é cuidado. Eu sempre falo para os pais, né? Ter um filho é um trabalho para o resto da vida, tá? Até eu fiz uma brincadeira no Instagram outro dia, né, que a gente consegue criar o filho durante 50 anos. Depois a gente envelhece, daí fica mais difícil, mas 50 anos para cuidar de um filho, para educar um filho. Aquela mulher que está casada, que tem filhos e com 45 anos brigou com o marido, para quem que ela telefona? Para a mãe dela, se estiver viva. Mãe, que é o pedido de acolhimento, que é... Então, o afeto, ele tem que se transformar em cuidado. Qual é o desejo que eu tenho que ter? O desejo de cuidar. Cuidar é acolher.
Cuidar é ver que ele tá lá com o celular na mão, 1h da manhã, entrar no quarto, bater na penha aqui, me dá aqui esse celular. Percebe? Trazer um desprazer para ele, porque ele precisa saber que não... ele vai ter aula amanhã. Né? Então, o amor, o afeto, tem que se transformar em cuidado, tolerância e... Limite, né? Limite e se importar. Se importar, né? Então, hoje, quando chega uma menina na clínica, lá, primeira consulta, de moletom, calor de 38 graus e shortinho, né? Shortinho. Aparece até a calcinha e de moletom. Aí eu falo, posso ver seu braço? Tá lá. Os cutting lá, os cortes. E depois que a transferência se faz, eu falo para ela assim, vamos combinar uma coisa, de hoje em diante sem corte, tá bom? E você vem de blusa, a não ser que esteja frio, de blusa que eu possa ver seu braço. E vem. Porque alguém se importou, gente, percebe? Alguém se... Imagine, essa menina tá de moletom na escola, com calor. Ela tá de moletom em casa. E ninguém foi lá. Que é isso? Vem cá. Né? Então, o cuidado é o desejo que... a transformação do amor inicial, ele tem que ir pro cuidado e pelo se importar. Né? Mas talvez aquele amor romântico pelo filho, ele não exista mais. Ele aparece quando o filho tem um sucesso, entrou na faculdade, mas é no cuidado. É na sustentação do cuidado que a gente ama. Né? Não no romantismo de que eu fiz uma poesia para o meu filho. Né? Então... isso que é difícil para os pais, entende? Cuidar dá trabalho. Eles estão os dois trabalhando, às vezes, de manhã até à noite. E não viram a filha de moletom com os cortes que ela fez, com a gilete do apontador que ela usa na escola. Então, mostrar que então, filho é um emprego para o resto da vida, sem direito à noite, bem dormida, fim de semana. E quanto mais velho, mais cuidado precisa. Percebe? E ter um filho adulto não significa que ele está cumprindo lá, a não sei que seja saudável, que a gente cuidou bem, mas está lá cheio de problema. Está no 3º casamento, tem neto espirrando para todo lado. Então, há uma consequência. A falta de cuidado traz uma consequência. Logo cedo, aos 4, 5 anos, está mordendo todos os amiguinhos na escola para alguém contê-lo. Quando eu digo isso para a professora, vai lá e pega ele e põe no seu colo. E fala para ele que você não quer que ele faça mais isso. E ele fica bravo, aí ela vai soltar ele quer continuar no colo. E aí, essa é a resposta. E é tão simples, né? E como Freud dizia, né? Como se sente bem, como se sente forte uma pessoa que se sente amada. Né? Porque o amado é isso, né? É o cuidar. Eu tive um menino, um pacientezinho maravilhoso. Tem o nome do meu filho, Igor, né? E ele é aquele que, cheio de ética, não gosta de barulho na classe, ele fica falando para todo mundo ficar quieto. E a escola fez a inclusão de um autista. E ele começou a cuidar do autista. E começou a cuidar. Ele ia pegar... O autista tinha uma cuidadora. Ele ia e pegava o lápis, ensinar o menino a pegar no lápis. Aí a primeira reação de todo mundo foi olhar. A segunda reação, assim, nos dias seguintes, começaram a revezar a classe. Todo mundo queria também cuidar. Para você ver como isso tá lá dentro, tá precisando só ser acionado. Estimulado, né? Estimulado. Então, tá aí. Ah, que brilhante. La folie é o momento em que a gente imagina que a gente vai se despir do reprimido. Mas
Não Quando- funciona. Quando reprime de novo, fica doente. Uhum. Tem doença autoimune, tem dor, não sei onde. Psicossomáticas e por aí vai, psicossomática. né? Por aí vai. E esperar o próximo carnaval não dá. Então vamos fazer carnavais isolados. Vamos lá no show da Shakira, mas a gente nem vê a Shakira. A gente fica pulando lá, tomando droga, bebendo. Então, não sei se... Não, sensacional. Sensacional. Eu acho que isso aqui é um pouquinho da fatia do curso que a gente vai trazer, né? Após o carnaval. Acho que aqui fica um convite a uma reflexão para quem está nos ouvindo aqui sobre essas questões da liberação do nosso id, da liberação dos nossos desejos, daquilo que o carnaval torna possível e aceitável, desses comportamentos que são, de certa forma, fora do carnaval, inaceitáveis, mas no carnaval tá tudo bem. Então fica esse convite aqui, porque nós vamos trazer um curso, ele iria acontecer na próxima quarta-feira, mas a gente achou interessante, então, ao invés da gente fazer na quarta-feira o primeiro momento do curso, a gente trouxe o Ivan para esse podcast, para que as pessoas que estejam ouvindo consigam participar, não só aquelas pessoas que se inscreveram no curso. Então, a gente trouxe esse momento aberto para provocar essa reflexão em você, para que você leve esse podcast, compartilhe esse episódio com mais pessoas, para que também essa reflexão seja expandida e que outras pessoas possam também trazer nos seus comentários aqui o que pensam a respeito, o que concordam, o que discordam, e se inscrevam no curso que a gente vai deixar aqui na legenda, depois o Fábio vai colocar para nós na legenda o link onde você vai poder fazer parte dessa turma, que vai ter uma aula diretamente com o Ivan, então vocês vão poder conversar diretamente com ele, vai ser pelo Google Meet, um espaço onde vocês vão ter mais uma parte, né? Essa aqui foi apenas uma fatia, o curso ele vai ser a pizza inteira, com uma cerejinha depois em cima do bolo, então aqui foi só para vocês terem uma base do que esse curso vai trazer. A gente vai fazer depois um fechamento, né, Ivan? Sobre essas reflexões e de que maneira a gente consegue lidar melhor com isso. Fica o convite para reflexão aí durante o carnaval sobre o seu comportamento e sobre o comportamento dos outros. Avalie. Não é um julgamento, tá, gente? Cuidado com isso. A gente não tá pedindo para que vocês saiam julgando as pessoas que são... observação. É apenas uma observação, né? Para que você observe a si mesmo e aos outros. Guarde isso com você e faça a sua inscrição no curso que vai acontecer no dia 12 de janeiro, fevereiro, março. Dia 12 de março, pela EPC. Vai ter o link aqui para você se inscrever. Qualquer coisa, vocês chamam a gente aqui no comentário, pode chamar a gente. Pode deixar também no meu direct, no direct da IPC. A gente vai deixar aqui na legenda, tá, Fábio? Todos os links da IPC. E vou deixar também as redes sociais ou que o Ivan quiser deixar aí de novos projetos, ou como as pessoas fazem para falar com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, também vai ter na legenda aqui. Então fica à vontade para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. O maior trabalho tá no YouTube, então quem tá no quiser... YouTube, né? Então, inclusive eu sou fanzaça, né? Conheci ele através do YouTube. Então quem ainda não conhece tá perdendo conteúdo muito bom, palestras sensacionais sobre família, né? Você fala muito sobre família, né, Ivan? E sobre o luto. E sobre o luto. Ah, que eu fui assistir, inclusive, foi sobre o luto, né? Isso. Eu fui ver você. Tá sempre no Café Filosófico da CPFL. Então, mais uma vez, Ivan, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado Um prazer e uma verdadeira aula, né, Vanessa? Nossa, maravilhoso. Eu tô aqui encantadíssima, porque eu não conhecia o Ivan pessoalmente. Não conhecia? Não, e Mentira. pessoalmente não conhecia. Então eu Obrigado tô vocês pela coragem de me trazer. Foi um prazer enorme Obrigado, recebê-lo aqui. Vanessa, Nossa, eu tô obrigado. realmente encantada. Foi uma aula sensacional. Obrigado. E eu acho que todo mundo aqui que assistiu, que vai se inscrever no curso, eu acho que é uma reflexão que dá para levar aí para a vida e para a clínica. sim. Sensacional. É válido pra gente Nossa, colocar um demais. pouquinho o pé no chão e, de repente, conseguir identificar que algumas coisas precisam ser olhadas por outras óticas, né? Mais saudáveis, pra gente diminuir um pouco esse adoecimento mental que tá tão grande, né, Ivan? É uma pandemia invisível, né? A saúde mental hoje É uma epidemia invisível. Né? Ivan, meu querido, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado E você que vocês. esteve aqui com a gente,
Não ao vivo, porque isso aqui vai ao ar só depois. Mas fica coladinho aqui. Se você ainda não se inscreveu, como eu falei no comecinho, já se inscreve. Não custa nada ajudar um canal que tá começando. Não vai gastar nada do seu tempo. Coloca aí, já começa a seguir a gente, já ativa o sininho e compartilha com pessoas que você acha que vão gostar, que vão se beneficiar, principalmente, com esse episódio. E a gente espera você no próximo. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez, Ivan, Vanessa, valeu.